Tiago Santos, o papo é empreendedorismo, Tiago. Houve nos últimos anos, Tiago, uma grande multidão de pessoas, uma onda muito forte de imigração para Portugal e até ocasionando alguns problemas, né? Dada a quantidade de pessoas que estão indo para Portugal, brasileiros, mas também, não só brasileiros, né, de outros países também, indianos, enfim, diversas nacionalidades. Mas falando de Brasil, que tem mais de meio milhão de brasileiros lá hoje vivendo em Portugal, um país pequeno, de uma economia organizada, mas depende muito da União Europeia, e isso tem criado dificuldade da geração de próprio emprego, porque Portugal não tem uma indústria muito pujante, muito forte, que absorva a mão de obra. E quando se fala de uma oportunidade para empreender, soa um pouco diferente, né, Tiago? A gente está falando de alguém que pode levar o seu know-how, levar o seu conhecimento e ter muito mais chance de se dar bem em um país que tem a nossa língua, a língua materna herdada de Portugal, que é o português, facilita muito. Ou eu estou errado, Tiago Santos? O que é que você acha disso? Com certeza, Flávio, concordo plenamente com a sua colocação. O brasileiro tem uma expertise muito grande no empreendedorismo. E, como você muito bem lembrou, existe uma grande imigração de brasileiros em Portugal, que pode levar toda essa expertise, todo esse know-how para empreender em Portugal. Lembrando que Portugal é o segundo país no mundo que mais o brasileiro imigra, só atrás dos Estados Unidos. Então, facilita muito a gente falar o mesmo idioma, mesmo que tenha algumas diferenças no sotaque, mas com certeza nós somos referência em empreendedorismo e levando a Portugal, sem sombra de dúvida, vamos ajudar bastante. E, Tiago, um ponto importante que eu destaco é que o brasileiro que tem ido a Portugal tem ido por necessidade de falta de emprego. Normalmente é uma pessoa que algumas vezes não tem muitas qualificações profissionais e até alguns têm qualificação profissional, mas Portugal é um país pequeno, né? Organizado na sua economia, um país seguro, um país que tem uma estrutura de mobilidade muito bem feita, bem pensada, mas é um país pequeno, que, em termos de dimensão, é maior do que Pernambuco, né? E é um país que tem um problema grave, gravíssimo, de habitação. Os arrendamentos, Tiago Santos, e quem nos ouve, chegam a valores absurdos. Então, um salário mínimo, vamos calcular de forma média, é um pouco mais de 800 euros. Mas como existe o 14º salário, um profissional faz aí seus 900, 950 euros por mês, um salário mínimo, que é um padrão em Portugal. Ele tem desse valor 600, 700, 800, até 900 euros de aluguel, que chamam lá de arrendamento. Isso gera uma problemática muito grande. Há uma escassez de oferta de mercado de imóveis, inclusive para o próprio português. É um problema grave para o jovem hoje. Portugal sofre um problema grave de pessoas que saem, jovens que saem do país, né, evadindo de uma forma por necessidade de buscar outros mercados. Se formam, são profissionais às vezes qualificados, mas vão para a França, Luxemburgo, Alemanha, né, Espanha, Estados Unidos, e isso gera falta de mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, estruturalmente, a questão do aluguel afeta quem chega lá. Então, o que é que ocorre? Tem muito empresário no Brasil, no ramo da construção, que poderia estar empreendendo em Portugal. Muitos outros grandes, pequenos e médios empreendedores que poderiam estar empreendendo. Então, gerariam emprego, gerariam possibilidade de construção, de fornecer condição até de empregar os próprios portugueses. Então, seria reverter a moeda. E tem muita gente que nos ouve, eu estou falando, não é para o empreendedor grande, Tiago. Muita gente que hoje é aposentado, que tinha uma profissão, trabalhava numa profissão, em uma grande empresa, adquiriu um know-how, uma expertise muito grande, conseguiu juntar algum dinheiro durante o seu período aí profissional e agora está ávido por trabalhar, porque o brasileiro é fantástico, viu? Uma coisa que eu sempre deixo muito claro, acho que você comunga desse pensamento, Tiago, nós somos um povo fantástico, ninguém pode tirar a nossa grandeza. Somos um povo trabalhador, criativo, inteligente, inovador. A gente tem que sempre tirar a média das coisas boas, porque normalmente as pessoas sempre criticam o nosso país falando das coisas ruins que existem em qualquer país do mundo, né? Não estamos agora entrando na esfera da nossa questão política. O Brasil precisa corrigir
distorções graves do ponto de vista social, sim, mas é um país poderoso, é um país de um povo maravilhoso. Então, você que está nos ouvindo, e tem aí uma aposentadoria, então guardou um dinheiro e está ávido por trabalho, aqui não tem oportunidade, né? O mercado do trabalho está ainda muito restrito. É uma grande chance de empreender em Portugal. Imagina um cara que trabalhou, Thiago, vamos hipotetizar, numa grande empresa de automóveis, adquiriu experiência na parte logística, mecânica, compra de equipamento, manutenção, de gestão de departamentos diferentes. Uma pessoa como essa pode montar um negócio em qualquer lugar do mundo, gerar dinheiro, gerar riqueza, gerar negócio, ou não, Thiago? Com certeza, Flávio. Com todo o conhecimento que o povo brasileiro tem, você lembrou muito bem o exemplo de muitos empresários que conseguiram muitos recursos financeiros, encerraram sua carreira oficialmente, mas que buscam novos empreendimentos. E o exemplo de Portugal é um exemplo fantástico. É possível ir a Portugal e fazer um novo negócio lá, empreender. Você muito bem colocou a questão dos arrendamentos em Portugal, que tem um território minúsculo, pequeno, né, que já foi, a partir do desmembramento, né, do Condado Portucalense, que formou Portugal, né, a partir do reino de Aragão, de Castela. Então, Portugal tem um território pequeno, pouco mais de 11 milhões de habitantes, então eles têm um déficit habitacional muito grande e a demanda é muito grande, uma demanda crescente por casas, apartamentos, e a oferta muito pequena. Então, seria interessante que empresários brasileiros pudessem levar o seu negócio lá. Em construção civil, o Brasil é uma referência em construção civil, grandes construtoras e também médias e pequenas construtoras, levar a Portugal e aí sim empreender também lá, ou seja, permitir que ocorresse construções em Portugal e com isso aumentar também a oferta de habitação. Tiago Santos, eu falo isso e eu vou anunciar aqui uma novidade que a gente tem aqui, uma coluna maravilhosa, novidade aqui na nossa rádio. Só checa, Tiago, se o nosso som está ok aqui, saindo a minha, a sua voz, para a gente checar. A gente está acompanhando aí você no YouTube e também fazendo um teste de qualidade para saber se está saindo bem o som aí, da fala e tudo mais, para que não tenha nenhum problema. Então, vou anunciar para você uma coluna, mas antes para fechar, e a gente volta para falar em empreendedorismo daqui a pouco. Hoje há brasileiros que estão sendo deportados, estão saindo de Portugal, não é só dos Estados Unidos, estão voltando, não por uma imposição política ou nenhum problema com relação à nossa pátria irmã Portugal, por não terem recurso para se manterem. Pessoas estão morando, às vezes, de forma precária para tentar sobreviver. Há relatos, não é novidade de ninguém, de pessoas morando num carro, né, num veículo. Então, saíram daqui do Brasil, venderam suas coisas, muitos venderam até sua casa, que é um erro grave, vender a sua casa, juntar todo o dinheiro e partir com a família para um país, por mais que tenha nossa língua irmã, seja um país irmão, um país ordeiro, um país que com certeza nos recebe muito bem, excetuando qualquer louco que existe no mundo, porque tem xenofóbico em todo lugar, no Brasil, no Estado, em qualquer lugar. Então, as pessoas são bordeiras, são boas, mas a realidade da economia não permite oferta de emprego, principalmente moradia, desse quantitativo tão grande. E voltam de forma desesperada. Venderam o seu imóvel, venderam os seus bens aqui, e quando voltam, Thiago, numa situação ainda pior. E isso é grave. Então, eu estou chamando a atenção de você que pode ir para Portugal de uma forma diferente. Você pode ajudar pessoas, até brasileiros mesmo que estão lá, que uma mão de obra qualificada, brasileiro é muito trabalhador, o brasileiro tem um diferencial competitivo em velocidade. Isso é falado há muito tempo. As revistas especializadas já traziam matérias versando sobre a qualidade do executivo brasileiro. Então, esse executivo que é ágil, rápido, inovador, que pensa muito rápido, uma dedicação enorme, como qualquer tipo de trabalhador. O brasileiro tem essa característica de ser muito veloz, muito rápido e muito dedicado. Se apaixona por aquilo que faz. Mas a gente está falando de criar oportunidades mais concretas para se gerar emprego. Se eu gero desenvolvimento para Portugal, eu vou gerar oportunidades para pessoas brasileiras ou portugueses que estejam lá com essa oferta de trabalho maravilhosa. Podemos aproveitar de um Estado mais organizado, em termos de segurança, de mobilidade, tendo um dimensão de saúde, porque Portugal tem problemas graves de saúde também.
mas está dentro do contexto da União Europeia, então tem uma tendência muito mais de ter muito mais organização. Mas a gente precisa pensar que hoje, você que está aí no Brasil, às vezes até tem gente que entra em depressão quando deixa de trabalhar. Já ouviu falar essa história, Tiago? Com certeza. Né? Trabalhou 10, 20, 15, 20, 30 anos, mas tem uma força de trabalho enorme, mas no Brasil não consegue oportunidade. Pode empreender em Portugal. Isso é uma dica, é um exemplo, é um bate-papo para a gente falar que pode ser uma grande oportunidade. Mas agora eu quero falar sobre meio ambiente, sustentabilidade, e a pergunta é: sua cidade é sustentável? A sua cidade é sustentável, Tiago? Infelizmente não, Flávio. Nós temos um prefeito aqui na cidade do Recife muito bom, não podemos dizer. O jovem João Campos desponta, daqui a pouco, na frente a gente fala sobre política, não hoje, mas desponta aí no cenário nacional como um grande nome até para a presidência de 2026, né? Quem sabe, é uma possibilidade. Já se fala muito aí nos meios, da comunicação, nos meios políticos. Ele tem um trabalho muito bem feito à frente da prefeitura, mas, obviamente, já no segundo mandato, venceu a eleição agora ano passado de forma cachapante, né?